Essa parte de ato composto, de ato complexo, eu sei que é um assunto complexo que cai na sua prova. E a depender pelo teu livro, às vezes ele é mais atrapalha do que ajuda, porque você fica mais perdido do que tudo no mundo quando você lê o seu livro. Mas o que cai na sua prova é basicamente esse esquema, como eu já tinha dito para você. Quando ele falar que basta uma única manifestação de vontade para formar o ato, ato simples. Quando ele diz que para formar o ato precisa da conjugação de mais de uma vontade, ato complexo. E quando ele disser que um ato já existente precisa ser aprovado, ratificado, homologado para produzir os seus efeitos, aí vai ser um ato do tipo composto. Beleza esse ponto? Com isso a gente encerrou a classificação e agora a gente vai para uma parte que digamos que é bem decoreba do direito administrativo, que são as espécies de atos administrativos. Vou apagar o quadro todo para poder a gente começar com um assunto novo. Deixa eu dar uma apagada aqui, para poder começarmos a falar das espécies do ato administrativo. Veja só, deixa eu pegar de volta aqui o material em slide. Então, classificação já foi. Vamos agora para as espécies de ato administrativo. O que a gente vai ver na espécie? O que a gente já viu até agora? Já viu conceito, já viu requisitos, que é aquilo que o ato precisa ter para ser considerado válido. Já vimos os atributos que estão relacionados à prerrogativa dos atos. Já vimos a classificação, quer dizer, como é que o ato ele vai ser formado, quais são os destinatários, onde é a produção de efeito. E agora nós vamos analisar as espécies de atos. Com essas espécies de atos, nós vamos saber quais são as funções que o ato ele pode vir a possuir. Então, espécie é saber qual função que aquele ato administrativo vai exercer. Tem a função normativa, a função enunciativa, a função punitiva, a função ordinatória e a função negocial. Primeiro vamos dar uma analisada de maneira geral e depois eu vou aprofundando esse tópico daqui, ó. Quando um ato é da espécie de ato normativo, para que a administração está fazendo isso daqui? A administração está produzindo algum tipo de quê? De norma. Então, ato normativo, a administração está produzindo algum tipo de norma. Com a função de quê? De viabilizar o cumprimento da lei. Sabe quando foi que nós já estudamos isso daqui? Quando estávamos estudando lá a parte de poderes, que estudamos o poder regulamentar. Aí o poder regulamentar, nós vimos o seguinte, é o poder onde a administração produz uma norma para dar fiel execução à lei. Aí demos como exemplo um decreto. Então, um decreto é um ato normativo, que é a administração produzindo uma norma para dar o quê? Cumprimento àquela lei. Beleza esse ponto? Vamos ver o resto. Eu estou só passando por cima. Além do ato normativo, existe o ato do tipo enunciativo. Olha pelo nome. Ato enunciativo, a administração ela não vai criar nada, ela simplesmente vai contar algo já existente. Então, no ato enunciativo, a administração simplesmente certifica, simplesmente atesta uma situação já existente, ou seja, no ato enunciativo não vai se criar absolutamente nada, simplesmente vai se certificar, atestar uma situação já existente. Perceba que as funções são diferentes aqui. Função normativa, a produção de uma norma para dar cumprimento à lei. Função enunciativa, não vai criar nada, vai simplesmente certificar ou atestar uma situação já existente. Temos aqui também a função punitiva. Esse eu acho que é o mais fácil de todos. Quando disser que um ato é da espécie ato punitivo, é porque a administração vai aplicar algum tipo de sanção, ou seja, algum tipo de punição. Então, temos ato normativo, temos ato enunciativo, temos ato punitivo. Beleza.
Ato ordinatório, o que lembra o nome ordinatório para você? Ordinatório vem de ordem, de organização. Como assim ordem? Como assim organização? Lembra do poder hierárquico que nós estudamos há um tempo atrás? Lá em poder hierárquico, vimos que ele produz atos de efeitos internos, com a função de quê? De organizar a estrutura administrativa. Então, esse ato ordinatório, ele tem essa função, a função de organização interna da estrutura administrativa. Ele é fruto do poder hierárquico. Então, o ato ordinatório, ele vai ter a função de quê? De organizar a estrutura da própria administração. Vai organizar a estrutura administrativa. Já foi normativo, enunciativo, punitivo, ordinatório e temos aqui um ato negocial. Eu não gosto muito desse nome ato negocial, porque negocial eu acho que lembra você negócio. É como se a administração estivesse fazendo algum tipo de negócio. Perceba o seguinte, quando eu digo assim, como é que anda fulaninha? Como é que anda Maria? Aí alguém me responde assim, Maria voltou para o interior dela e está lá com o negócio. Então, quando as pessoas na linguagem popular falam em negócio, geralmente elas estão falando que aquela pessoa abriu, sei lá, alguma coisa para vender, para lucrar. Só que aqui ato negocial não tem nada a ver com lucro, não tem nada a ver com comércio, tem a ver numa relação que a administração vai tratar com o particular. Então, ato negocial seria uma relação da administração para com o particular. Como assim? Seria mais ou menos no seguinte estilo. A administração vai dar uma autorização para que o particular coloque mesas e cadeiras na calçada do seu bar. Particular pediu autorização, a administração deu a autorização. Foi um ato do tipo negocial. Veja que eu não estou falando em comércio entre a administração e o particular, mas em liberação de uma atividade. Então aqui o ato negocial vai ser a concordância da administração para com a vontade de quem? Do particular. Então seria mais ou menos travar uma relação da administração com o particular. Seria travar aqui uma relação da administração com o particular. Perceba que cada espécie de ato vai ter uma função diferente. Função de criar normas, função de contar um fato que já existe, função de punir, função de organizar a administração e função de ter uma relação com o particular. Aí caiu neste ano de 2016, numa prova da banca do CESP, dizendo assim, que os atos normativo e enunciativo equivalem-se. E aí, pessoal, certo ou errado? Pensa comigo, quando eu digo que ato normativo e enunciativo equivalem-se, o que eu estou dizendo é que eles servem exatamente para a mesma coisa. E aí, certo ou errado? Errado. Qualquer questão de prova que diga que qualquer um desses tipos de atos daqui se equivalem, se fica falso. Porque perceba claramente que cada ato aqui ele vai ter uma função diferente. Então, eles são distintos entre si. Beleza esse ponto? Só que eu vou chegar onde eu quero agora. Quando você estuda, por exemplo... não vou nem começar com esse exemplo, vou dar um outro exemplo besta, mas que você entende. Sabe aquela brincadeira de pirrainho? Os pirrainhos pequenininhos, pronto. Aí ele tem uma casinha, aí a casinha tem o teto furado, aí tem um desenho de um círculo, de um triângulo e de um quadrado. Aí o pirrainho ele fica querendo o quê? Encaixar o quadrado no quadrado, a bola na bola, o triângulo no triângulo. É encaixar. É mais ou menos isso que a gente vai fazer agora. Como assim mais ou menos isso que a gente vai fazer agora? Sabe por quê, pessoal? Pelo seguinte, na sua prova, ele vai dizer o seguinte exemplo. O decreto é uma espécie de ato, 2 pontos. Letra A, normativo. Letra B, enunciativo. Letra C, punitivo. Letra D, ordinatório. Letra E, negocial. Então, ele simplesmente vai dizer assim, aquele ato, aquele decreto é que espécie de ato? Aí, nesse caso, você diria que decreto, como eu até dei como exemplo, é um ato do tipo normativo. Mas sabe qual é o problema?
Existe decreto, regimento, circular, aviso, portaria, licença, autorização, permissão, multa. Estão percebendo? Então você vai ter que decorar. Daqui para frente, esqueça que eu sou uma professora de direito, porque o que a gente vai fazer agora são técnicas de memorização. Que infelizmente isso daqui não é para se explicar, basicamente. Isso daqui é para se decorar. Deixa eu dar uma apagada nesse quadro para a gente ir passeando de ato por ato. Deixa eu apagar. Aí aqui, ó, nós vamos passeando de ato por ato, a começar com um ato do tipo normativo. Lembra que ato normativo é quando a administração vai produzir algum tipo de norma para poder dar cumprimento à lei. Quais são os atos normativos? Decreto, regimento, deliberação, resolução, instrução normativa. Aparecendo um desses nomes na sua prova, você encaixa como sendo ato normativo. É isso e beleza, bem decoreba. Só que aí, para te ajudar a decorar, eu vou fazer uma babaquice que eu tenho até vergonha de fazer, mas vamos lá, né? Geralmente meus alunos presenciais, eles decoram eu fazendo isso, então vamos ver se ajuda você. Se ajudar você, valeu a vergonha que eu vou passar agora. Você lembra, se você é muito novinho, você não vai lembrar não, mas você lembra de uma banda chamada Soweto? A banda Soweto é a banda originária de Belo. Conhece Belo? Pronto. Lá, né, que Belo, cantou lá, pagode. Pronto, beleza. Então lá na banda Soweto tinha uma música belíssima que ela falava assim, ó. Dere, dererere. O que é isso? Isso aqui, ó. Dere, dererere. Decreto, regimento, deliberação, resolução. Só tinha um problema, tinha mais um e eu não sabia o resto da música. Então ficou assim, ó. Dere, dererere. Instrução normativa. Você agora ou tá dizendo que louca ou tá se estourando de rir na sua casa. Mas veja que às vezes te ajuda na tua prova. Eu espero que tenha valido a vergonha. Então, ato normativo, ó, deredereim, é o quê? Decreto, regimento, deliberação, resolução e instrução normativa. Então, esses são as espécies de atos normativos que nós temos. Professor, isso é direito? Não. Como eu te disse, na minha terra a gente chama isso de munganga, que é técnica de decoreba. Mas na hora da prova, esqueceu qual é o ato normativo, vai vir belo na sua cabeça. Você vai cantar essa belíssima canção, deredereim, e vai acertar para efeito da sua prova. Decorado, porque aqui não tem que explicar. Aqui é simplesmente decorar. Vou apagar para a gente ir passando, tá certo? Lembra que a função do ato normativo é fazer algum tipo de norma para poder dar cumprimento à lei. Beleza? Apaguei aqui. Vamos por próximo. Você tem esse material em slide, então nem se incomoda que isso daqui tudinho vai ficar para você, tá certo? Atos do tipo enunciativo. Você lembra que ato enunciativo, ele não está criando nada. Ele simplesmente está contando, explicando uma situação já existente. É isso que acontece lá no ato do tipo enunciativo. Aí você vai pensar o seguinte, ó. Quando você for enunciar algo, você vai enunciar fazendo uma capa. Os atos enunciativos são aqueles que formam a sigla capa. O que é capa? Certidão, atestado, parecer e apostila. Capa, certidão, atestado, parecer e apostila. Pensa o seguinte, ó, uma certidão de nascimento não é ela que está criando a criança. A criança já nasceu. Ela simplesmente certifica algo já existente. Um atestado médico não é ele que cria a doença. Ele simplesmente atesta algo já existente. O que seria parecer? Parecer seria uma opinião. Eu simplesmente estou falando o que eu acho sobre determinado caso. Aí muita gente me pergunta o que é apostila. Apostilar seria mais ou menos averbar. E o que é averbar, professor? É trocar algo que foi feito. Por exemplo, eu casei, certidão. Eu separei, averbação. Então, averbar é trocar alguma situação. Isso seria apostila. Ele nem chega a perguntar de regra isso na sua prova. Ele só pede simplesmente o decoreba. Aí você já decorou que ato normativo é o quê? Deredereim. Decreto, regimento, deliberação, resolução, instrução normativa.
Ato enunciativo, vou enunciar fazendo o quê? Capa, certidão, atestado, parecer e apostila. Beleza? Vou passando porque essa parte daqui eu quero fazer mais rápida, porque não tem muita coisa para explicar. Ato punitivo é o que não tem de fato para eu explicar, porque ato punitivo ele é quase que assim, olhou, você percebeu. Quando disser na sua prova assim, João foi multado, é claro que se João foi multado, aquela multa é um ato que está dando o que a João? Punição. Quando disser Maria teve seu supermercado interditado, aquela interdição é o quê? Punição. Os alimentos que estavam no restaurante fora do prazo de validade foram destruídos. Aquela destruição seria um tipo de punição. Então aqui eu só tenho exemplos de atos punitivos, ó. Multa, interdição de uma atividade, destruição de coisas, mas ato punitivo você não precisa decorar, porque ele vai saltar a seus olhos. A partir do momento que você olhar para um ato punitivo, você vai perceber que aquilo se trata de algum tipo de punição. Beleza? Esse daqui já foi deredereim, já foi capa, já foi punição e agora vamos para o ato do tipo ordinatório. O que é um ato, pessoal? Ordinatório. Ordinatório vem de ordem, de organização. Lembra que o ato ordinatório, ele tem tudo a ver com o poder que a gente já estudou lá atrás, chamado de poder hierárquico, que é um poder interno que eu vou distribuir, escalonar as funções administrativas. Aí, se você já é servidor, se você é estagiário de um local, você já conhece vários desses nomes daqui, ó. São atos internos, simplesmente de comunicação administrativa, de prática administrativa. Você escuta muito falar em ofício, em circular, em portaria, em instrução, em despacho, em aviso. Então, quem já trabalha na área, já fica fácil isso daqui. Só que aí vê bem, para poder você decorar os atos ordinatórios. Hoje é dia 4 de agosto de 2016. Amanhã, dia 5 de agosto de 2016, vai estrear as Olimpíadas lá do Rio de Janeiro. Eu não sei você tá empolgado com as Olimpíadas, meu filho? Eu, Ana Cláudia, tô muito não. Porque eu acho que eu ainda tô com trauma do último grande evento que a gente teve no Brasil, que foi o quê? A Copa do Mundo. Minha gente, vocês lembram do vexame mundial que a gente passou na Copa do Mundo? Porque cá entre nós, perder para a Alemanha na educação, na saúde, na cultura, na história, a gente já perde. Agora, perder no futebol de 7-1 em casa, aí é muita humilhação. Concorda comigo? Então, aquela Copa do Mundo foi assim, eu tava em casa, eu me lembro da cena. Eu peguei um amendoim cozido, um gol da Alemanha. Outro amendoim cozido, outro gol, outro. Quando deu 4 amendoim cozidos, já tava 4-0, eu parei de comer. Parei de comer, porque senão ia ser, sei lá, 64-0. Então, 7-1 foi um vexame muito grande. Aí eu quero que você lembre do seguinte, ó. A Copa do Mundo é uma lembrança boa pro brasileiro ou ela dói? Ela dói. Você vai lembrar disso. Você vai lembrar, ó, que a Copa, minha gente, ela dói. O que Copa dói? Circular, ofício, portaria, aviso, despacho, ordem de serviço e instrução. Professor, isso é direito? Não, mais uma vez é técnica de memorização para poder facilitar a sua nomeação. Então decore isso aqui, ó. Copa dói, circular, ofício, portaria, aviso, despacho, ordem de serviço e instrução. E só de sacanagem, só por coincidência, olha quantos atos ordinatórios tem? 7. Isso te lembra o quê? 7-1. Por isso que a Copa, ela dói, meu filho. Dói e dói muito. Beleza esse ponto até aqui? Revisando. Ato normativo foi deredereim. Decreto, regimento, deliberação, resolução, instrução, normativa. Ato enunciativo foi capa. Certidão, atestado, parecer e apostila. Ato punitivo é punição, você vai perceber. Ato ordinatório é Copa dói. Circular, ofício, portaria, aviso, despacho, ordem de serviço e instrução. Agora posso dar uma dica de amiga? A dica de amiga é o seguinte, ó. Nós temos quantas espécies de atos para decorar? 5. Normativo, enunciativo, punitivo, ordinatório e negocial. Temos 5 espécies de atos para decorar. Só que a grande questão é a seguinte, ó. Temos 5 espécies de atos. Concorda comigo que se você decora 4 espécies,
Você acerta tudo na hora da prova? Veja bem, são 5 espécies. Se você decorar 4, você acerta tudo, sim ou não? Acerta, sabe por quê? Porque o que você não decorou, você mata por exclusão. Por que que eu tô falando disso? Porque olha o tamanho de ato negocial que existe. Licença, autorização, permissão, aprovação, admissão, visto, homologação, dispensa, renúncia e protocolo administrativo. Então, estão percebendo que um jeito bom seria você dizer assim, é o resto, professora. O resto vai ser o ato do tipo negocial. Os que mais caem, a gente já explicou aqui no curso, na aula de poder de polícia. Licença, autorização e permissão. Só para relembrar, licença, vimos que a licença é um ato do tipo vinculado. Demos o exemplo licença para dirigir, licença para advogar. Então, se o particular preencher os requisitos, a licença ela vai ter que ser concedida. Beleza esse ponto? Vê aqui a autorização. Aqui na autorização, ela já é um ato discricionário. Ou seja, a administração escolhe se concede ou não a autorização. E essa autorização, o pedido é estritamente particular. Sabe qual foi o exemplo que a gente deu disso daqui? Casamento na praia. Eu quero casar na praia, peço à administração. A administração vai ver se me autoriza, porque é um ato discricionário no interesse puramente particular. Permissão também seria aqui um ato do tipo discricionário. Só que a permissão, aqui existe o interesse coletivo. Sabe qual foi o exemplo? Eu dei para vocês o exemplo na aula de poderes de permissão para poder instalar uma banca de jornal e revista na calçada. Então, naquele caso, a permissão é ato discricionário, mas que busca o interesse coletivo. Esses são os exemplos que mais caem. E perceba que é um ato negocial porque vai travar uma relação da administração para com aquele particular. Mas vocês decorava assim, ó, é o resto. Vou fazer só uma técnica aqui, vou apagar o quadro. Posso apagar? Deixa eu tomar uma água, que aí dá tempo de se anotar tudo. Vou apagar, tá? Então você decorava assim, ó. Eu tenho aqui as espécies de atos. Tenho aqui as espécies de atos. Quais são as espécies de atos que eu tenho? Vou colocar todos aqui, tá? Tem um ato do tipo normativo, tem um ato enunciativo, tem um ato punitivo, tem um ato ordinatório e tem um ato do tipo negocial. Ato normativo, enunciativo, punitivo, ordinatório e negocial. Olha o raciocínio, só para fazer a decoreba. No ato normativo, quais são? Decreto, regimento, deliberação, resolução, instrução normativa. Dere, dereim. Ato enunciativo, certidão, atestado, parecer e apostila. Capa. Ato punitivo é fácil, é quando você perceber que é algum tipo de punição. Ato ordinatório, circular, ofício, portaria, aviso, despacho, ordem de serviço e instrução. Copa dói. Perceba só uma coisa, instrução é sempre do superior para o subordinado, por isso que é um ato ordinatório, que é diferente de instrução normativa, que é uma norma que está sendo feita pelos ministérios. Então é um ato do tipo normativo. Só instrução, ordinatório. Instrução normativa é ato normativo. Se você decorou até aqui, você pode se dar o luxo de dizer ato negocial vai ser o quê? O resto. Então, o que a gente viu até este momento daqui? Até este momento, vimos o seguinte. Vimos que o conceito de atos, os requisitos, os atributos, a classificação
e as espécies. Só que agora eu vou começar em porcentagem a falar do que mais cai em prova, do que mais cai disparado em prova de concurso, que são as formas de extinção do ato administrativo. Quais são as formas de extinção? Vê se não já caiu na sua prova uma pergunta sobre revogação, uma pergunta sobre anulação. Então, as formas de extinção do ato administrativo é o que mais cai em prova. Vou apagar o quadro para poder começar a falar desse ponto que em porcentagem mais cai. Vou apagar. Veja bem, as espécies foi, agora a gente vai para as de extinção do ato administrativo. Existem aqui, 5 formas de extinção, mas disparado o que mais cai é esse daqui: revogação e anulação, disparado. Tanto que com revogação e anulação, a gente deve gastar, sei lá, 1 hora, só, sei lá, 1 hora falando de revogação e de anulação. Já aqui, cassação, caducidade e contraposição, a gente vai gastar, sei lá, 15 minutos falando desse tema. Só para você sentir o paralelo. É claro que não necessariamente vai ser essa quantia de tempo, mas revogação e anulação tem muita coisa para falar. É muito mais importante você saber revogação e anulação do que saber o resto. O problema é que às vezes você pula o resto, aí a sua prova ela faz exatamente a sacanagem de pedir o resto na sua prova. Aí na sua prova pede exatamente isso daí. Pede exatamente a diferença de quê? Da revogação. Olá, meus amigos! E aí? Gostou da professora Ana Cláudia? Você quer continuar assistindo a professora Ana Cláudia? Que, aliás, você quer fazer o curso completo da professora Ana Cláudia aqui no Lá Concurso? Então, nós temos uma opção para vocês. Nós temos um curso, tá? Direito Administrativo, com a professora Ana Cláudia. São 12 videoaulas, no total 18 horas de carga horária. Tá? Este curso tem o melhor custo-benefício do mercado. Pode procurar à vontade, aí que eu tenho certeza que você vai optar aqui por Lá Concurso. Este curso, 60 dias de acesso, com investimento de R$60, ou seja, R$1 por dia. Você pode assistir durante 60 dias as 12 videoaulas, assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar, por apenas R$60. Aliás, você quer baixar esse material de apoio da professora Ana Cláudia? Então clique aqui embaixo, tem um link, você pode fazer lá o seu download gratuitamente aqui no Lá Concursos para você acompanhar as aulas. Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.